Olá e bem-vindos. Já repararam na diferença abismal entre a nossa forma de comer hoje e, sei lá, a dos nossos avós? A mudança foi, uau, brutal mesmo. Passámos de cozinhas onde tudo era fresco e feito na hora para este mundo da conveniência, do tudo para ontem. Nesta análise, vamos precisamente ver o que está por trás desta revolução alimentar e talvez perceber o preço que andamos a pagar por ela. Para começar, vamos lá fazer uma pequena viagem no tempo. Pensem comigo, o que era uma refeição antes de haver supermercados a cada esquina, entregas em casa, micro-ondas? O que é que estava mesmo no centro da alimentação de todos os dias? Esta pergunta é, no fundo, a chave para percebermos a volta de 180 graus que a nossa vida deu. Certo, vamos a fundo nisto. A investigação chama este período antigamente. E não se trata de uma data específica. É mais uma era, uma forma de estar. É aquele tempo antes de o sistema alimentar moderno como o conhecemos ter tomado conta de tudo. O ritmo era outro, a filosofia de vida era completamente diferente. E aqui está o ponto-chave da questão. Preparar a comida não era um passatempo ou algo que se fazia se apetecesse. Não. Era uma parte absolutamente central e, digamos, inegociável da vida de uma família. Todos os dias, sem exceção, as famílias juntavam-se para cozinhar. Era literalmente o coração da casa. E agora reparem nisto, que é fascinante. A ideia de despachar um lanche ou comer qualquer coisa rápida em vez de uma refeição a sério, isso simplesmente não era a norma. O padrão era uma refeição completa, cozinhada, partilhada à mesa. Os snacks, os lanches, eram a exceção, não a regra, como acontece tantas vezes hoje em dia. E o que vemos aqui é esta noção de quase autossuficiência, não é? As famílias estavam diretamente envolvidas na produção do que comiam. Estamos a falar de ter uma horta em casa, mesmo nas cidades, e de processar os ingredientes de forma artesanal, fazer o pão, as compostas, os queijos, era tudo feito de raiz, em casa. E depois, puf, tudo mudou. Vamos agora avançar no tempo para perceber como é que esta cultura alimentar foi completamente virada do avesso com a industrialização. É a entrada na era da conveniência. Os especialistas são bastante claros nisto. A década de 1980 foi o ponto de viragem. Foi aqui que vimos a ascensão dos grandes impérios alimentares globais. A comida deixou de ser uma coisa local, da nossa terra, e passou a ser uma mercadoria global. A partir daqui, os nossos hábitos alimentares nunca mais foram os mesmos. E é desta revolução que nascem os famosos alimentos ultraprocessados. Mas atenção, aqui não estamos a falar só de alimentos com um bocadinho de sal ou açúcar a mais. Não, estamos a falar de formulações industriais, coisas super complexas, cheias de ingredientes que nunca encontraríamos numa cozinha normal. São, no fundo, produtos criados em laboratório com um objetivo muito claro: serem fáceis, baratos e, claro, irresistíveis. Mas, claro, esta conveniência toda veio com um preço. E não é o preço que vemos na etiqueta. Vamos lá ver quais são os custos escondidos desta nova maneira de comer. E olhem que isto não são opiniões, não é uma questão de saudosismo. A ciência tem vindo a documentar de forma muito rigorosa o impacto desta mudança toda. E os resultados, para ser sincero, são no mínimo preocupantes. E este slide aqui mostra isto de uma forma, bem, bastante direta. Isto são só 3 exemplos, há imensos. Temos um estudo de 2020 na revista Nutrients que associa estes alimentos a um risco maior de cancro da próstata. Outro, publicado nada mais nada menos que no British Medical Journal em 2019, encontrou uma ligação com a mortalidade por todas as causas. Quer dizer, os dados falam por si, são muito claros. Ok, perante este cenário, a grande questão é: e agora? Como é que navegamos neste novo mundo alimentar? A resposta, curiosamente, talvez não esteja em novas tecnologias, mas sim em resgatar uma sabedoria que já tínhamos. E este é um exemplo fantástico disso mesmo. É o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é reconhecido no mundo inteiro pela sua abordagem tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa. E qual é a genialidade disto? Em vez de nos pôr a contar calorias ou a obcecar com nutrientes, foca-se na comida a sério, na comida real e no ato de comer. A filosofia por trás de guias como este pode, na verdade, ser resumida em 3 ideias muito simples. Primeiro, basear a nossa alimentação em alimentos no seu estado natural, ou o mais próximo disso possível. Segundo, olhar para os ultraprocessados como uma exceção, uma coisa para de vez em quando, e não como a base de tudo. E terceiro, e este talvez seja o mais importante de todos, recuperar o valor de cozinhar e de comer em conjunto. E assim chegamos a uma espécie de encruzilhada. O futuro da nossa alimentação não está escrito, não é inevitável. Está a ser decidido agora mesmo em cada escolha que fazemos no nosso dia-a-dia. E, portanto, esta análise deixa-nos com esta pergunta no ar. Vamos continuar neste caminho da conveniência a qualquer custo? Ou vamos, em vez disso, escolher um futuro onde a saúde, o sabor e a tradição voltam a ter o seu lugar de honra à mesa?
A escolha, como vimos, é de todos nós. Muito obrigada por terem acompanhado.